por esses manifestos voluntários de doações, colaborações para aquelas famílias que são assistidas pela SODEC, utilizando os nossos espaços mais avançados perto das regiões de carência. Fica aqui a minha gratidão em nome também dessas famílias assistidas, tá? Nós vamos fazer uma reflexão, conforme nós falamos aqui com o nosso irmão Amin, o 4º capítulo do Evangelho, Kardec. O Allan Kardec, ele vai tratar do tema mais importante do Espiritismo para fundamentar todos os conceitos espíritas, que é a reencarnação. Não existiria os nossos conceitos espíritas como eles são, sem o fenômeno da reencarnação. E a reencarnação foi um tema, na época do próprio Kardec, muito debatido, inclusive posteriormente a ele, por grandes pesquisadores que não aceitavam a reencarnação, inclusive bem posteriormente a ele. Leon Denis, o grande filósofo do Espiritismo, ele escrevia muito defendendo os princípios doutrinários, sobretudo tendo como baliza nas suas teses a reencarnação. E ele entrava permanentemente em processo de controvérsia com os grandes também pesquisadores de institutos de estudos psíquicos da Inglaterra, porque os ingleses, os americanos, eles sempre criavam, até o começo do século XX, muitos problemas para abrirem espaço para tratar o tema reencarnação, embora eles estudassem mediunidade, eles estudassem todos os fenômenos da mediunidade, mas eles, da linha do chamado novo espiritualismo anglicano, eles não abriram espaço até pelo menos o final do século XIX. Começaram a abrir um pouco espaço para o estudo da reencarnação já no início do começo do século XX. Numa obra chamada Do Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, ele trata desse assunto, mostrando o atraso daqueles cientistas, atraso em termos de inaceitação do tema. E, enfim, o próprio Kardec, ele não entrou de sola, já querendo defender o princípio da pluralidade das existências. Para quem não sabe, ele foi amadurecendo as suas concepções sobre a ideia da reencarnação com o tempo, desde 55, quando ele teve contato com os primeiros fenômenos, e a partir daí contato com outros que estavam trazendo as teses, do qual ele mesmo formulou várias questões para obter dos espíritos a partir de 1856, e em 57 ele publicou para sacramentar já também agora a sua certeza sobre a reencarnação. Mas ele vivia com pessoas que não acreditavam em reencarnação. Por exemplo, ele era amigo do Sr. Hom, que era o Daniel Douglas Hom, um dos grandes médios que o Kardec teve como amizade também. Foi à França várias vezes, manifestou a sua capacidade mediúnica perante grandes líderes do governo da época lá na França, e houve um momento que eles discordaram e até acabaram rompendo a amizade em algum momento, porque o Hom não aceitava a reencarnação, embora fosse um dos maiores médios estudados na época. E o grupo, ligado exatamente à linha chamada neo-espiritualismo, não aceitavam. Talvez até hoje muitos deles ainda não aceitam o tema. Eu não tenho certeza, porque o Leon Denis deixa algumas brechas para nós, dizendo que eles começaram a aceitar a partir do começo do século XIX, do século XX. Nesse 4º capítulo, só um minutinho, você poderia me dar uma dica, só quando tem que faltar uns 5 minutos, porque ali não está funcionando, né? Tá bom? Gratidão. O Kardec, no 4º capítulo do Evangelho, ele vai tratar do assunto, tal a importância para que nós possamos compreender o que nós estamos fazendo aqui na Terra. O grande problema que houve dentro dos estudos do tema foi a não compreensão do fenômeno em si, aqui no Ocidente, sobretudo. Eu tenho algumas anotações de alguns textos que eu escrevi, e eu vou trazer algumas referências para mostrar a vocês a dificuldade que o próprio, digamos assim, a própria Igreja de Roma,
que no século VI proibiu completamente os estudos das chamadas querelas sobre a reencarnação, e nunca mais a Igreja Romana, que estabeleceu o tecido social praticamente do mundo ocidental a partir da Europa, eles não abriram mais espaço a partir do século VI para estudar a reencarnação. Eles proibiram a partir de um concílio. E eu vou tentar mostrar essa história de vocês, porque isso trouxe um atraso de compreensão. O que nós estamos fazendo aqui na Terra, considerando apenas a unicidade das existências? Eles combatiam a anterioridade da vida atual, o que é a reencarnação. Então eles batiam de frente, não existia vida antes da atual vida. Que, de alguma forma, essa controvérsia que eles chamavam controvérsia origenista, que era de um gnóstico, um aluno, um grande divulgador nas épocas bem iniciais do cristianismo, que foi aluno também de um gnóstico lá de Alexandria, eram cristãos do Oriente, que absorveram parte da, digamos assim, da introdução da ideia da reencarnação no mundo ocidental, liderado por um filósofo chamado Pitágoras. E muitos estudaram Pitágoras. E ele trouxe para o mundo ocidental, pelos dados históricos, foi o que primeiro introduziu o estudo da palingenesia. E ele serviu de base para muitos doutores da igreja, que defendiam com ele essa palingenesia. Em outras palavras, voltar à vida é a reencarnação. Sendo que ele, o Pitágoras, também defendia algumas teses que somente o Espiritismo conseguiu melhor explicar. Porque junto com a palingenesia, ele também trazia em sua filosofia, publicado no Ocidente como verdade, a metempsicose. Ainda dentro da questão da palingenesia, ele traz a chamada metempsicose, que seria um processo de reencarnação de seres humanos em seres não humanos, no caso, nos seres ainda irracionais. Qualquer pensador da época, do começo do século do cristianismo, claro que colocou em xeque essa ideia de que por um processo punitivo, um ser humano seria, pela própria natureza, ou por Deus, conforme eles concebiam na teologia de então, seriam punidos por erros humanos na condição de sobre-humanos em próximas encarnações, enquanto fossem necessárias. Essa tese é muito problemática, foi muito problemática, Orígenes defendeu isso, esse foi o grande problema, e o Orígenes teve vários seguidores nesse início do cristianismo, em que batiam filosoficamente de frente contra isso. O Agostinho foi um deles. O Agostinho, para quem não sabe, ele era reencarnacionista. Ele estudava bastante Plotino, conhecia Platão, ele era monista, maniqueísta, filósofo. Antes de se converter para a Igreja Romana, ele chegou a defender a reencarnação nos seus escritos, ele fala do assunto. Mas claro que Agostinho também não aceitaria essa metempsicose. Entendendo bem, metempsicose, um ser humano seria punido numa próxima reencarnação dentro da palingenesia, que é uma nova vida, mas num corpo de animal. Quem melhor explica isso, sem dúvida nenhuma, é o Espiritismo, porque até mesmo antes do Espiritismo, essa explicação ela fica muito problemática, sobretudo quando nós formos observar, nos debruçar na cultura hindu, que eles até hoje defendem a metempsicose, que é a questão da adoração a um animal, no caso, não somente, mas especialmente, simbolicamente, a vaca, como um símbolo de reencarnações de ancestrais. E isso é um processo da metempsicose, que ainda é defendida. Esse é o grande problema. O Allan Kardec, claro que filosoficamente, procurou entender tudo isso.
Outros defendiam uma outra tese chamada metensomatose, que seria a possibilidade de um ser humano ser punido e perder um corpo e esse espírito reencarnar num outro corpo. Mas num outro corpo, numa mesma vida. Então, é uma coisa absurda dentro de uma visão de mentossomatose, que é uma outra também discussão filosófica, mas que deixa muito a desejar a quem pensa, no mínimo, sobre essas impossibilidades naturais. Mas quem melhor explicou isso foi o Espiritismo. Feito essa introdução, esse é um tema, é o tema espírita. É o mais importante tema espírita. Caridade e tal, mas fazer a caridade sem o conhecimento, sem a informação, sem a minha orientação, estaremos fazendo mecanicamente sem um sentido para o nosso crescimento, por faltar informação. Porque quando falamos caridade, a caridade verdadeiramente é a benevolência, a indulgência e o perdão. É um processo profundamente moral e não material, necessariamente. Então, tudo que nós fizermos em nome do bem, fazermos com conhecimento daquilo que nós estamos fazendo. O Cristo estudou. Ou vocês acham que o Cristo, para fazer referências a Moisés, não estudou Moisés? Ele deve ter lido. Para falar dos velhos, ou dos grandes homélios, ou os profetas antigos, que ele faz referência, Isaías ele faz referência, é porque ele estudou. Ele viu, ele leu. Ele conhecia, seja pela tradição oral, mas de alguma forma ele foi se informar também. Então, a importância da informação para a nossa formação, para a nossa transformação. As primeiras referências, eu vou fazer algumas referências daqui, algumas reflexões com vocês do que eu escrevi, tá? As primeiras referências à ideia da reencarnação já vão de longas datas. Temos a notícia dela, aí eu vou me limitar até 2.500 anos atrás, tá? Com eu não sei se você já ouviu falar, nas Upanishads. Upanishads, na realidade, são as chamadas escrituras sagradas do hinduísmo. O hinduísmo é a maior religião entre os hindus, são bilhões de seres. Mas ali, as notícias sobre a reencarnação encontramos nessas escrituras hinduístas. Não no sentido de metempsicose, reencarnação como nós conhecemos. Tá? Neste mesmo período, nós vamos encontrar que eu citei aqui o Pitágoras, que defendia a palingenesia. O que ele dizia à época? Vamos prestar atenção. Dizia que a alma era imortal e depois da morte do corpo, ela ocupava outro corpo. Então tem um detalhe, a palingenesia morre um corpo e ocupa um outro corpo. Não há uma explicação de em que momento isso acontece. Nós aprendemos com o Espiritismo, a partir de muitas perguntas que o Kardec fez, que ele vai dizer que o processo começa na concepção. Só o Espiritismo explica isso. Perceberam o detalhe? Porque não é uma coisa tão simples. Aqueles doutores que negaram a reencarnação estudaram filosoficamente para tentar fazer essa negação, para entender em que momento isso acontece. E nós, espíritas, aprendemos que o processo da reencarnação começa no momento da fecundação, no momento da concepção. Isso é um ponto importante. E a metempsicose, admitindo, que foi admitida pelo Pitágoras, era voltar a reencarnar em um ser biologicamente de uma outra espécie, que não humana, portanto, uma tese equivocada do Pitágoras. E ainda, eu falei da metensomatose, agora eu vou adiantar um pouquinho aqui. Posteriormente, Platão ensinava que a alma nasce muitas vezes, até 10.000 anos, e depois parte para a bem-aventurança celestial. Ele escreve sobre isso. Então, quando ele fala que a alma reencarna metaforicamente por 10.000 anos, ele está fazendo uma projeção de que nós temos, de alguma forma, em algum momento, nós não precisaremos mais reencarnar. Que seja 1 milhão de reencarnações, mas em algum momento não precisaremos mais. E quando não precisarmos mais reencarnarmos, nós estaremos entrando em uma dimensão acima da dimensão humana. Estaremos entrando na dimensão dos anjos. Saímos da humanidade e nos angelizamos. Vão alguns bons bilhões de anos e não os 10.000 aqui que ele fala. Mas é um processo que se estudava à época. Eu estou falando 500 anos antes de Jesus. Tá?
Nós temos também, como eu falei do Orígenes, o que ele defendia? A partir das suas reflexões, surgiu um grupo de líderes, de monges e outros lá no Oriente, que passaram a professar também a doutrina da pré-existência. Mas acontece um problema. Eu coloco no meu artigo, eu boto entre aspas, os donos do poder clerical, e o dono maior era o imperador, e nesse momento era o imperador ligado ao Império Bizantino, não era o Império mais romano, mas era a herança do Império Romano, portanto, de Constantinopla se comandava o que antes de Roma se comandava. E esses donos do poder, eles, de alguma forma, percebiam que havia um tumulto no Império Bizantino, daqueles doutores, daqueles pensadores influenciados por Orígenes, que era um movimento origenista, que defendiam essa absurda tese, não só da palingenesia, da metempsicose, essa absurdo de um ser humano reencarnar na condição de uma barata, de uma galinha, não faz sentido realmente. Então é uma discussão séria, não deixou de ser uma discussão séria. Tá? Em face disso, há um momento do chamado patriarcalismo, e há outros momentos dos apologistas, e nós vamos citar alguns apologistas do início do cristianismo, em que mais tarde a Igreja Romana tomou as rédeas no século IV. O patriarca da Igreja de Jerusalém, então estou falando de um patriarca da Igreja, a partir da Casa do Caminho surgiram vários núcleos, aí começaram a surgir uma hierarquização, isso lá em Jerusalém, lá na terra do Cristo. E esse patriarca, ele se sentiu muito incomodado no sexto século e ele fez uma solicitação direta, por uma ligação também direta, pelo processo de simonia. O que é a simonia? Simonia, as pessoas galgavam cargos de alto clero a partir de paga. Você pagava o cargo e você chegava até o papado. Os papas, eles pagavam para chegar ao papado. Chama-se simonia. E ele foi um que chegou a essa altura toda em função de comprar o cargo dele. E o que ele fez? Solicitou ao imperador bizantino, que era o Justiniano, que fizesse uma intervenção direta nas ideias de Orígenes, estava interferindo lá em Jerusalém também, porque ele é do Oriente, ele é de Alexandria, ele era um gnóstico. E o que aconteceu? Houve uma reunião que eles chamavam um sínodo, mas no fundo um sínodo tem uma conotação mais religiosa. No fundo, foi um decreto que o imperador assinou, em nome da religião, se tornou sínodo. Mas ele decretou, ele condenou todas as teses relativas à pré-existência da alma, que é a palingenesia, que era as teses defendidas por Orígenes. Então, ele fez um decreto no ano de 543, no sexto século. Então, decretou-se 10 anos depois desse decreto de Justiniano, ele mesmo acabou fazendo com que, na prevaricação de alguém que era papa, que era o Virgílio, ele chegou ao papado porque ele comprou isso junto à imperatriz e junto ao imperador, e por questões políticas ele chegou ao papado. E como ele chegou ao papado por essas vias, né, calúnias e outras cumplicidades lá com os comandantes da igreja, que eram os imperadores e a imperatriz também, o Justiniano o obrigou a fazer a convocação do segundo concílio de Constantinopla. Isso que eu estou dizendo para vocês, eu não estou inventando, é historiografado, dentro da historiografia normal de qualquer universidade, vai analisar. Alguma coisa eu trago mais de tradição popular, mas que vale a pena também nós refletirmos. Mas aqui é história pura. Esse concílio tem uma história dentro da própria igreja. E esse concílio, que foi o segundo de Constantinopla, aboliu categoricamente o que eles chamavam de controvérsia origenista, que era, principalmente, a questão da reencarnação e também a metempsicose. E a partir daí, portanto, 553, nunca mais a Igreja Romana abriu espaço para qualquer membro, em qualquer estatura hierárquica,
discutir, divulgar sobre o tema. O tema está proibido estudar aqui dentro. Quer dizer, a partir de um decreto não existe uma reencarnação no mundo ocidental nem no mundo oriental. A verdade é que eles acham isso. Como se uma canetada, ou uma canetada de vários clérigos, não existe uma reencarnação na Terra. Quer dizer, se isso tivesse esse poder. E foi o que eles fizeram com os cristãos. Vocês estão proibidos de estudar uma lei da natureza. Porque nós dissemos que essa lei não é mais natural. Nós decidimos, a partir de 553, que não existe mais a reencarnação. Ou seja, essa balela de pré-existência, que é o tema, que era o foco deles. Não existe vida anterior à vida a partir do útero. A reencarnação, então, foi definitivamente banida dos chamados preceitos do direito eclesiástico ou canônico. Agora aqui eu digo que é mais uma tradição dito a pé de ouvido, a boca miúda mesmo, mas é que é interessante. Falam de folclore, mas de qualquer maneira, o Justiniano tinha uma esposa, a Teodora, e ela queria ser a esposa dele, a chamada imperatriz. Como esposa do pai da igreja, ela queria ser lembrada como divina também e ser divinizada. Era o ideal dela, dentro dos princípios dela. Acreditava que ela realmente casou com o imperador, a imperatriz, mas ela tinha uma vida com uma história estranha. Ela era cortesã, ela foi cortesã até que o Justiniano se apaixonou por ela. Então ela vivia comercializando o seu corpo. E ela tinha várias colegas que faziam a mesma coisa em todo o Império Bizantino. Não só em Constantinopla, na Europa também. E conta-se que ela teria mandado matar, perseguir e matar, pelo menos 500 ex-colegas delas, dessa vida, do comércio do corpo, com as autoridades do Império, e que, sabe por quê? Porque, segundo a tradição, eu disse a boca miúda, né? Porque essas cortesãs, elas se vangloriavam, até para poder ganhar dinheiro, dizer que ela chegou à imperatriz, então elas, hierarquicamente, se consideraram elevadas. Afinal de contas, nós temos uma colega lá, a imperatriz, que quer ser divina. Então, elas valorizaram também as suas condições. E, dentro dessa perspectiva, num cenário dessa cor, ela teria ordenado, a partir do imperador, a matança dessas que se destacavam, e conta-se que foram pelo menos 500 delas em todo o Império alcançadas e mortas, porque estavam utilizando o nome dela em vão. Os fregueses, que não eram pessoas que tinham um certo poder também, porque eram cortesãs de luxo, eles jogaram um anátema contra ela, segundo essa tradição, né? E esses fregueses dessas meretrizes mortas acabaram lançando a ela essa maldição. Nas suas próximas 500 reencarnações, ela terminaria sempre a sua vida de forma trágica. Então ela achou isso um absurdo. Crendice, fanatismo. Então ela convenceu o Justiniano à convocação do segundo concílio para vamos acabar com essa história. Bom, se não é vero, é bene trovato. Quer dizer, é uma história que pode ser verdadeira, pode não ser, mas pode ter algumas, digamos assim, vertentes interessantes que possam ser reais. Mas uma coisa muito infantil, muito imbecil, me perdoe a palavra, muito pesada, né? Uma coisa quase, uma coisa imbecilizada até, uma pessoa fora do normal fazer isso e deixar de estudar o tema que eu chamo hoje do espiritismo mais importante da doutrina espírita, que é a reencarnação. Isso atrasou muito. A educação passou a ser uma deseducação religiosa dos chamados seguidores de Jesus. Até porque eles fizeram questão de enterrar o Evangelho. Já enterraram o Evangelho a partir do chamado Concílio de Nicéia. O imperador convocou esse também para acabar com o cisma de um líder que discutia essencialmente a essencialidade humana ou divina de Jesus, e isso não poderia ser discutido para aqueles teólogos do Oriente, do Ocidente, e foi feito esse concílio, daí nasce muitas crenças, muitos dogmas com muita força de lei
com a assinatura de Constantino e com os outros imperadores, até a estatização desse cristianismo que Constantino permitiu e que o Teodósio, que foi um imperador, resolveu trazer para o Estado. Politicamente era importante para ele, para manter o domínio da massa popular cristã do Império, então, da época, ainda Império Romano, até a sua queda. E depois veio o Império Bizantino como ainda consequência do que começou em Roma. E a partir daí se criou a Igreja Romana como a protagonista do movimento, aspas, cristão do mundo. Então se enterrou as bases da mensagem de Jesus por interesse do Estado, dos imperadores. Vocês vão fazer aquilo que nos interessa para manter o cabresto das áreas dominadas por Roma. É uma história muito trágica. Isso nos traz um analfabetismo muito grande da nossa transcendência, da nossa realidade imortal. Agora, é claro que podemos analisar o fato do Concílio de Constantinopla considerando o interesse teológico e dogmático da Igreja de manter acesa o que mantinha o poder sobre, me perdoe o termo, aqueles que o seguiam, eu chamo de rebanho, mas manter no seu rebanho, aqueles pastores, um poder muito grande, considerando a vida pós-morte tendo como destinação céu e inferno. Depois, teologicamente, se criou a possibilidade de uma dimensão intermediária, que eles chamam de purgatório, onde o espírito ficaria em purgação até uma definição final, em um juízo final, para o céu e para o inferno, aqueles que forem escolhidos. E a Igreja adquiriu mais poder ainda com a criação estratégica e politicamente importante para a Igreja do purgatório. Então havia por trás esse interesse teológico de negar a reencarnação, porque a reencarnação destruiria essa ideia de você circunscrever um lugar de sofrimento para sempre, que seria o inferno. O inferno é uma criação mitológica, já dos antigos, do qual seria um local, mas um local circunscrito, com uma jurisprudência, ou melhor, com uma jurisdição comandada por um Satanás, pelo demônio, seja o nome que derem. Isso trazia e ainda traz muito poder para a Igreja. Você pode perguntar para qualquer seguidor da Igreja Romana o que ele acha que vai acontecer com ele após a morte. Ele não tem absolutamente nenhuma informação. Ele não sabe. Quando muito, ele vai ter uma instabilidade de saber que ele está muito bem candidato para o inferno. Ele sabe que ele não é o mais cotado para o céu. Pode perguntar quase para todos eles, inclusive para os grandes líderes. Então, mas é uma situação complicada para uma educação da nossa transcendência. Isso mexe com o comportamento. Porque no momento em que eu tenho a instabilidade de não saber o meu destino subconscientemente, eu fico alimentando o medo do inferno, do demônio, essas coisas, e eu vou viver com muita insegurança, embora eu venda uma imagem de alguém que obedece os ritos de tal ou qual igreja em mascaramento de comportamento, mas apenas um comportamento mascarado de falsa virtude, para fugir aos olhos dos outros do inferno. Mas ele sabe o inferno que ele traz dentro dele. Deixa eu ver aqui, saiu aqui da página, só um minutinho. Bom, deixa eu voltar aqui. Quando ele fugiu da... Há muitas moradas na casa do meu pai. Eu vou a Kardec. Quantos minutos faltam? 12. São 12 apóstolos. Então, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ah, não é essa. Não é, eu estou falando em muitas moradas. É que fugiu daqui do tema. Eu não quero fugir daquilo que eu estava falando. Eu vou adiantar um pouco em 12 minutos. Vamos a Kardec, tá? Eu estou falando muito de história porque a minha formação é história. Então, eu acabo mergulhado muito em documentos de história. Mas eu quero voltar aqui a Kardec. Mas antes de ir a Kardec, eu queria dizer para vocês o seguinte. Existem muitos cientistas hoje que estão com seriedade. Hoje, eu digo de uns 50, 60 anos para cá, tá? Que estão mergulhados profundamente, usando os seus próprios nomes em universidades de ponta do mundo inteiro, principalmente de Harvard,
como temos de Virgínia, nós temos na Sorbonne, nós temos universidades de ponta, cientistas ali dentro, discutindo, utilizando metodologias, muitas vezes chamadas heterodoxas para o comportamento materialista, mas para comprovar a reencarnação. Isso estava com os grandes da Índia, que foram para os Estados Unidos, o Banerjee foi um deles, desde a década de 60, ele tem várias pesquisas, que ele fez pesquisas com crianças, e trabalhando hipnoses com crianças, no limite da possibilidade em que podia se utilizar, ele chegou a várias informações catalogadas e comprovadas, aquelas revelações obtidas em várias partes do mundo com essas crianças. Ian Stevenson, da mesma forma, por essa linha, Ian Stevenson, ele escreveu um livro chamado 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, esteve no Brasil, pesquisou no Brasil, um caso no Brasil e outros fora do Brasil, para comprovar, através de uma metodologia criada dentro da Universidade de Virgínia, que a reencarnação era um fato, não era uma ilusão, e não era uma ciência, era uma ciência, e nenhuma paraciência. Tanto é que ele deixou um aluno, hoje, um dos mais importantes estudiosos de reencarnação, que é o James Tucker, né? Ele tem estudado a reencarnação na Universidade de Virgínia, comprovando a reencarnação, publicando bastante nas mais, também, digamos que, revistas científicas que protagonizam a possibilidade de se estudar a espiritualidade, não a questão religiosa. Estudar, assim como você estuda a materialidade, você também pode estudar a espiritualidade. Então, está se abrindo algumas portas para, além de estudar a materialidade da vida, vamos estudar também a espiritualidade da vida. Então, eles estão fazendo isso, e quando ele começa a estudar a espiritualidade, eles entram já baseados nas próprias pesquisas ou afirmações escritas por Einstein. O Einstein, ele abriu espaço para a espiritualidade. Ele fechou as portas para a religião extrínseca, que é a ortodoxa, essa com hierarquia, com igreja, essas coisas que nós conhecemos, com um sacerdócio organizado. Ele não aceitava isso, mas ele, em seus artigos, publicavam a religiosidade intrínseca. Ele publica isso cientificamente, mostrando a possibilidade de qualquer cientista mergulhar nos estudos da espiritualidade, buscando uma religiosidade intrínseca. E ele tinha como um grande inspirador dele o grande Baruch Spinoza. Foi um grande poeta, inspirou bastante os seus escritos. Spinoza foi um grande filósofo também, um grande poeta. Então, existem algumas brechas para estudar a nossa transcendência, a nossa espiritualidade em algumas universidades do mundo. Eu cito alguns nomes para vocês. Para quem não sabe aqui, o Thomas Edison, que foi amigo, inclusive, de Frederico Figner, o irmão Jacó, espírita, um judeu que se tornou espírita, que é uma coisa rara. Um judeu de raiz se tornar espírita, não é uma coisa comum. E ele foi um grande espírita, né? Foi amigo de Thomas Edison. Introduziu no Brasil o fonógrafo, o famoso fonógrafo. Foi proprietário de uma indústria de produção de disco. Era responsável, inclusive, da produção de disco, se eu não me engano, é o Odeon. Se eu não tenho na minha mente, é o Odeon. Ele era dono da fábrica Odeon. E vocês devem ter ouvido falar na chamada Casa dos Artistas, que abriga artistas pobres que estão necessitados. Foi ele que criou, na mansão que ele tinha, e doou para os artistas, à época, cantores pobres, do qual ele não conseguiam vender suas músicas, e ele albergava ali. Ele criou, então, a Casa dos Artistas. Era espírita. E ele era amigo de Thomas Edison. E Thomas Edison era reencarnacionista. William Crookes, no século XIX, na época contemporânea de Allan Kardec, estudou também a questão da reencarnação a despeito de ser inglês. E a cultura inglesa ainda não se abriu para a reencarnação. Temos um Charles Richer, francês, também estudava a reencarnação. Agora, só pedir licença a vocês, embora pouco minuto que nos falta, para mostrar a vocês que existem nomes, eu estou dizendo nome, fatos e nome, de cientistas que estudam a reencarnação. Talvez vocês não tenham ouvido o nome de alguns deles. Eu citei Ian Stevenson, Brian Weiss. Esse é um dos grandes, e hoje é destacado, é um best-seller nas obras que ele faz em suas pesquisas sobre a reencarnação. Nós temos o Helen Haraldson, nós temos Helen Bambach. Ela tem uma obra publicada com mais de 2.000 casos
de regressão de memória em seu consultório como psicóloga, comprovando a reencarnação com dados comprovados em cada revelação, que a pessoa diz que foi homem ou mulher e tal, e que em outra encarnação tal viveu em tal lugar com tal nome, e ela ia nos cartórios para comprovar essas realidades, que não veio do nada, veio de alguém que experimentou isso realmente. Nós temos a Edith Fiore, um Pierre Janet, como eu citei aqui, o Banerjee, o Milton Harrison, Maureen Nertinson. Nós temos o Amit Goswami, inclusive recentemente eu assisti algumas palestras do Amit Goswami. O grau máximo de física foi professor de física nuclear. Hoje ele tem um movimento, liderando um movimento, ele é um ativista quântico, mas com um viés profundo. Ele é hindu, mas as aulas deles eram nos Estados Unidos, destacado professor de física nuclear. E ele é um dos grandes defensores também, embora seja um ativista, criou lá a sua maneira de defender essa nossa transcendência. A questão da reencarnação é o Amit Goswami. Nós temos Jon Krau, nós temos Fenwick, nós temos Harold Cole, Jim Tanker, como eu citei hoje ainda, fazendo muito trabalho. Nós temos no Canadá o Joel Wilton fazendo um trabalho extraordinário para comprovar a reencarnação. Ele tem mais de 90 anos de idade, mas já faz trabalho há muitos anos. E ele leva no seu consultório os seus clientes, e ele é um que conhece muito a prática da hipnose. Ele é um psiquiatra e professor da Universidade também de Toronto. E quando ele começou a utilizar o processo de hipnose, em alguns casos, em que se trazia algumas informações que ele achava estranho, embora ele aceitasse a lei da reencarnação, mas ele começou a perceber uma coisa interessante, e ele escreveu sobre isso com outro colega, que ele começou a comprovar a reencarnação, mas mostrando vida dos seres reencarnados no momento entre uma encarnação e outra. Então ele foi buscar um momento em que nós estamos no chamado mundo espiritual, preparando para a reencarnação. Foi o único caso que nós conhecemos científico que eles vão buscar informações entre uma encarnação e outra, para comprovar a reencarnação. Então ele não teve preocupação de buscar o que foi na outra encarnação, o que ele fez durante o projeto para essa atual encarnação, o que ele está vivendo nessa encarnação. E isso ele escreveu, que foi, eu acho, o único caso científico que vai falar conosco, cientificamente, sobre a questão da reencarnação, buscando esse intermediário entre uma e outra encarnação. E com provas também, através da hipnose. Ele tem muitos livros publicados também, que é o Joel Wilton. Aqui no Brasil, quem conhece o Hernani Guimarães, também foi um grande estudioso, como o Hermínio Miranda, e assim vai. Foram alguns nomes que eu disse que eu ia citar. Lembre-se que Jesus, ele fala que ninguém poderia ver o reino de Deus se não nascesse de novo. Ele fala isso para quem? Para um doutor da lei. Quem é um doutor da lei? Não era um analfabeto. O doutor da lei necessariamente conhecia alguns gregos. Não tem como o Nicodemos não conhecer gregos. Ele era um doutor da lei. Ele era um grande destacado da cultura. Por que o Nicodemos foi buscar Jesus à noite para conversar sobre o tema da reencarnação? Eu falo da reencarnação, claro que no Novo Testamento não vou falar de reencarnação, até por causa da proibição. Porque ele foi querer saber com Jesus, primeiro ele vendo a estatura de Jesus. Ninguém faz o que você faz, ou o Senhor faz, se não estiver realmente totalmente locupletado com o Espírito de Deus. Então você é um verdadeiro Messias, você faz prodígios que ninguém faz. Mas eu queria aprender com você. Mas antes dele fazer a pergunta, o Cristo já sabia porque Jesus tinha dupla vista, o que ele ia perguntar. Assim, em verdade eu vos digo que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A resposta é simples para ele. Opa, ele ia perguntar sobre isso. Aí ele ficou numa grande dúvida, dentro da sua filosofia, do seu doutorado. Assim, mas como é que pode eu, depois de velho, voltar para o ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? Foi a pergunta que ele fez, exatamente essa. Como é que pode um velho ir para a barriga da minha mãe, ou o ventre da minha mãe, e nascer uma segunda vez? Como é que se dá? Aí Jesus explica, que o Espírito sopra onde quer, ouve a tua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Explica direitinho, filosoficamente, para ele isso. E ele vai explicar: o que é nascido de carne é carne, ou seja, o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas Jesus não aprofundou com ele porque viu que ele teve dificuldade de entender naquela pergunta bastante ingênua
Como é que depois de velho eu entro na barriga da minha mãe? Se for entender, você entender como é que acontece a palingenesia ou a reencarnação, não seria esse momento, porque eu tenho certeza que você não vai entender. E são coisas simples. Bom, de qualquer maneira, houve um outro momento, faltam 2 minutos ou 3, mais ou menos? 5. Então, olha só, houve um outro momento, e o Kardec traz isso no 4º capítulo, esses fatos. Chega Nicodemos para falar da necessidade de nós nascermos de novo, e a questão da confirmação direta do Cristo da reencarnação, porque se a reencarnação fosse um tema controverso à mensagem do Cristo, ele teria combatido. E pelo contrário, ele jamais combateu a reencarnação, ao contrário, ele endossou a reencarnação ao confirmar, está lá em Mateus, que o João Batista era, ele confirma isso, ninguém escreve, e não é uma ilação filosófica, teosófica, estranha, ocultista, não. Está muito claro em Mateus. Ele é o Elias que havia de vir. Ele diz isso, está lá em Mateus. Então há uma afirmação do próprio Cristo sobre a reencarnação que a igreja, no 6º século, proibiu estudar. Então perdemos um foco de um dos pontos, se não o mais importante de Jesus, porque ele disse que ninguém poderá chegar à angelitude se não nascer de novo. É isso que ele fala. Então veja a importância da reencarnação naquele momento com o Nicodemos. Por que Jesus não pregou, não falou mais claramente? Porque as pessoas à época não tinham cultura suficiente naquela região para ter um entendimento mais profundo do processo. Mas ele usava muitas metáforas, muitas parábolas para trazer as mensagens diante da cultura, na estrutura de entendimento daquele pessoal. E para encerrar, houve aquele momento apoteótico quando ele derroga uma proibição de evocação aos mortos no Monte Tabor, quando o próprio Pedro, o Tiago, o menor filho de Alfeu, e o João, evangelista, estavam presentes diante de uma transfiguração em que houve uma comunicação mediúnica, no qual o médium de Deus, o Cristo, permitiu que mortos se comunicassem com os 3. E não foram quaisquer espíritos, foi simplesmente o patriarca que deu início ao movimento judaico, ao judaísmo. Quem criou o judaísmo foi Moisés. Não foi Abraão. O judaísmo foi uma criação de Moisés, através do que ele escreveu e organizou para a sociedade. E o Elias foi um dos maiores dos chamados profetas da raça judaica. Os dois comunicaram ali. Malaquias fala sobre o retorno de Elias. O Pedro sabia disso. Como também estudioso, e mais estudioso que Pedro era o Tiago. Para quem não sabe, Tiago era primo do Cristo, primo primeiro. Porque o pai de Tiago, Alfeu, era irmão do chamado José, que foi o pai de Jesus. Então, o interessante nisso é que nessa conversa, então é nesse momento que o Malaquias avisou que o Elias voltaria, então nós fomos privilegiados, nós vimos o retorno de Elias. Foi uma dedução dela. Tanto é que, pelo que está escrito em Mateus, eles, quando estavam descendo o Monte Tabor, houve exatamente essa pergunta ao Cristo, se realmente foi esse momento que se cumpria Malaquias ou os profetas da vinda de Elias. Jesus, não. Elias já veio. Fizeram com ele o que lhes aprove, como vão fazer comigo. Opa, então já veio? Então não tem nada a ver com aquele Tabor, embora ele estivesse no Tabor. Mas ele já veio de uma outra forma. Como ele falou, eu vi ele no Tabor, mas ele veio e fizeram com ele, e vão fazer comigo também? Nesse momento, João Batista tinha sido decapitado. E esse assunto, João Batista e Elias, já era, entre eles, algum tipo de comunicação já havia. Tanto é que quando os 3 desceram o Monte Tabor, eles compreenderam, está lá na tradução, qualquer tradução, até do Ferreira de Almeida. Eles compreenderam que era de João Batista que, ao descer do Monte Tabor, Jesus fazia referência. Mais claro do que isso, e as pessoas fazem interpretações diferentes. Eu acho que o tempo foi, eu também vou ter que ir, que Jesus abençoe, uma ótima noite para todos vocês. Tá?